Muito bem, estamos aqui para falar sobre instrumentos elétricos de medição, do analógico ao digital. Vamos fazer uma introdução aos equipamentos analógicos, muitos ainda são utilizados em várias aplicações, até chegar no mundo digital e vamos dar uma pincelada da indústria 4.0, como os instrumentos de medição estão sendo inseridos neste cenário de indústria 4.0. Bom, começando pelos instrumentos analógicos, então. Eles vão possuir, então, um conjunto móvel, né, que vão aproveitar efeitos de corrente elétrica, efeito térmico, magnético, entre outros. Né? E esse conjunto móvel normalmente vai estar preso, então, conectado a um ponteiro que vai, então, indicar uma determinada medição. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um campo magnético fixo através de um ímã e tenho o conjunto móvel através de uma bobina que vai ser percorrida pela corrente elétrica, né? Que vai interagir então com essas forças magnéticas e vai produzir um efeito conjugado, um deslocamento do conjunto móvel. Como nós temos aqui o ponteiro, então ele vai deslocar e vai fazer a indicação da medição. Temos também associado ao conjunto uma mola, que vai fazer então o retorno, né, do ponteiro. Quando não tiver excitação de corrente, vai haver então retorno do ponteiro para o ponto central. Outra forma de amortecimento também é por efeitos de corrente de Foucault, onde você vai prender, conectar junto ao eixo do conjunto móvel um disco que vai estar imerso então num campo magnético através de um ímã permanente. Então, o movimento do eixo vai produzir um efeito conjugado motor oposto que vai amortecer o movimento, porque senão o ponteiro acabaria tendo um movimento muito oscilatório. Né? Então, a gente precisa, durante a medição, fazer uma medição estável. Outra possibilidade de fazer esse amortecimento é através do atrito por ar. Então, uma câmara de ar aqui, onde você vai ter um êmbolo que vai ter, então, uma pressão, né? E você tem uma pequena saída apenas. Então, o movimento do eixo vai acabar sendo amortecido, então, por essa câmara e o conjunto do êmbolo. Uma alternativa também é fazer uma câmera imersa com óleo, onde as palhetas vão ter então uma dificuldade assim no deslocar. Então notem que os efeitos mecânicos aí acabam sendo aproveitados, né, dentro do instrumento de medição elétrica. Outra característica de alguns instrumentos, né, na sua construção, aqui temos um esquemático apenas, o conjunto móvel está suspenso por um fio e uma mola também prendendo ele. E aqui nós temos só uma representação simples da bobina que vai vai receber a corrente elétrica e vai então fazendo o deslocamento desse conjunto móvel. Aqui temos uma outra opção, outra possibilidade de construção, né? Estou falando do princípio de construção desses instrumentos analógicos. É a suspensão por eixo, pode ser tanto vertical ou horizontal. Isso vai impactar também na forma de você utilizar o teu instrumento. Né? Ele vai ser recomendado que o uso dele seja ou na vertical ou na horizontal, de modo que a indicação não sofra nenhuma alteração em função do mau posicionamento desse instrumento. Outra possibilidade é a suspensão magnética, né, onde você também faz uso do campo magnético dos ímãs permanente e você pode estar utilizando então para fazer a suspensão do conjunto móvel e também vai provocar esse amortecimento. Então essas são um pouquinho das características desse tipo de instrumento, a fabricação deles. Né? Notem que a gente utiliza, além dos conceitos elétricos, muitos princípios mecânicos, né? Associados, então são instrumentos que vão ser mais complexos de serem fabricados, devido a ser necessário toda uma engenharia mecânica também por trás, além da engenharia elétrica, né? Falando sobre as características, também vamos ter classe de exatidão, que está associado então ao erro absoluto máximo dividido pelo valor de fundo de escala, que é o maior valor que ele pode ler, vezes 100. Né? Então, nesse caso aqui, o instrumento é um voltímetro com fundo de escala de 300 volts, né? E nós temos aqui no cantinho, né, algumas informações e uma delas é o 1.5, que é então a classe de exatidão. Tomando aquela equação, nós temos então que o erro máximo nesse instrumento, né, substituindo a classe, que 1,5
fundo de escala 300 vezes 100, o erro máximo vai ser 4,5 volts. Então, numa medição de 120 volts, vai ocorrer que eu tenho uma variação, pode ser então entre 115,5 até 124,5. Então, é importante a gente conhecer essa classe para saber que aquele valor medido ele vai ter uma dúvida, que é sempre importante a gente conhecer. A gente nunca pode afirmar o valor é 120 volts, não, é 120 mais ou menos 4,5 volts. Quanto melhor, então a classe de exatidão, mais caro vai ser o equipamento e mais preciso vai ser. Então, instrumentos de laboratório normalmente costumam usar uma classe de exatidão de 0,1 a 0,3, instrumentos de ensaio 0,5 até 1,5, instrumentos industriais 2 a 3 ou até maior, dependendo do caso. Quando você tem questão de faturação, você está medindo energia, você precisa então ter uma classe melhor, então um número menor aqui para a classe de exatidão, para que você tenha medidas mais precisas. E nós vamos ter para esse conjunto de equipamentos analógicos uma série de símbolos que vão então trazer para nós algumas características, começando aqui por algumas delas. Vamos destacar aqui então o primeiro grupo. Nós temos aqui esse símbolo, um traço reto representando que ele funciona em corrente contínua, o de baixo em corrente alternada, monofásico. Quando eu combino os dois, eu tenho ele funcionando em corrente contínua ou alternada, e quando eu tenho três, eu tenho ele normalmente utilizado para circuitos trifásicos. Seguindo aqui então, as estrelas aqui significam a classe de tensão, a rigidez dielétrica desse instrumento. Quando tem estrela sem nenhum número, quer dizer que ele suporta até 500 volts na frequência industrial. É uma operação industrial comum. Se o símbolo da estrela tiver o número 2, quer dizer que ele vai suportar até 2.000 volts então, de isolação. E se tiver o número 0, que não é recomendado então, utilizar um instrumento desse, quer dizer que ele não foi ensaiado na frequência industrial. Então, pode ter um risco ali. Então, é preferível, então, conhecendo a estrela aqui sem o número, que ele vai ser ensaiado até 500 volts, como as tensões normalmente ficam até 380, para baixa tensão. Então já é suficiente a gente usar esse tipo de instrumento. Seguindo então essa simbologia, nós temos aqui mais um conjunto. Nós temos aqui com relação à posição de instalação. Então o primeiro mostra que ele deve ser utilizado na vertical, o segundo na horizontal. No próximo, uma angulação, então nesse caso 45 graus, pode ser outros valores. Quando você tem um painel que tenha diversos instrumentos, um tamanho maior, você pode deslocar ele em função do ângulo. E também, muitas vezes, pode até ter um circuito retificador interno. O outro símbolo aqui, o número 20, ele indica instrumento de bobina móvel, a forma construtiva desse instrumento. Seguindo aqui nós temos também um outro instrumento bastante comum, um método bastante comum é o instrumento de ferro móvel. E esse símbolo aqui, o 37, instrumento de lâminas vibráteis, que normalmente é utilizado para fazer a medição da frequência. O frequencímetro analógico se utiliza desse tipo de construção para que possa então fazer a indicação da frequência da rede elétrica. Um exemplo aqui, esse conjunto de símbolos, vai dizer que o instrumento é de ferro móvel, serve tanto para corrente contínua quanto corrente alternada, vai ser utilizado na posição horizontal. O número 1 aqui indica a classe de exatidão dele, então, e 1%, e aqui está dizendo que ele vai ser ensaiado até 2.000 volts, ou seja, ele pode ser utilizado em tensões de até 2.000 volts. Então vamos falar agora sobre os instrumentos básicos, que vão ser basicamente agrupados aí os medidores de corrente, tensão, potência e energia. O amperímetro, o clássico, nós temos que colocar em série com o circuito, então abrindo o circuito, fazendo a corrente percorrer o instrumento para fazer a medição. Então, nesse caso, os instrumentos analógicos, normalmente eles suportam até 5 amperes. E para correntes maiores é necessário utilizar TC, o transformador de corrente, que eu vou fazer um outro vídeo aí para a gente trabalhar sobre esse tipo de instrumento, TC e TP.
mas pode ser também utilizado de outras técnicas, como o resistor shunt, né, colocado em paralelo com o instrumento, de forma que a corrente excedente vai passar por essa resistência. Parece aqui tem dois parafusos aqui, uma lâmina, né? Parece um barramento. Ele tem uma característica de uma resistência baixa, então ele pode até ser utilizado para medida indireta, né? Porque ele pode gerar tensões aqui entre os seus terminais. Conhecendo a resistência, a gente pode também obter o valor da corrente. Um instrumento bastante utilizado aí, já saindo do mundo analógico, né, entrando no mundo digital, é o alicate amperímetro. Então ele facilita bastante as medições, pode ver assim na imagem que não há necessidade de secção do circuito, né, com o uso de luvas adequadas e roupa adequada também para medição. Você simplesmente consegue abraçar o cabo aqui e o campo eletromagnético gerado pela corrente passando vai ser então detectada por esse transformador, acaba tendo um transformador primário, um transformador aqui e processado pelo instrumento para fazer a indicação. O voltímetro é um outro instrumento dessa categoria básica, basta colocá-lo em paralelo, ele é caracterizado por ter uma resistência muito alta. O objetivo dele é não interferir no circuito, não deslocando nenhuma corrente ou uma corrente insignificante, para que possa ser detectado e indicado o seu valor. O watímetro ele tem basicamente um medidor de tensão e de corrente interno e ainda produz o cálculo cosseno do ângulo. Então, o símbolo dele basicamente tem a bobina de corrente, está em série com o circuito, e a bobina de tensão que está em paralelo com a tensão a ser medida. O alicate watímetro, ele é uma versão digitalizada, então, aqui no caso eu preciso fazer a conexão da tensão, né? Tensão de fase aqui apenas, e a medição da corrente também como um alicate amperímetro. Então facilita bastante a conexão desse tipo de instrumento. Então esse aqui é um modelo, existem outras possibilidades também. Então aqui vai te dar não só potência, mas também energia, corrente, tensão que está medindo naquela fase em específico. O quilowatt-horímetro, bastante conhecido aí como o medidor de energia, né? O relógio aí que está contabilizando quanto de energia é consumida nas residências. Então, nós temos vários modelos, casa mais antiga vai ter o modelo analógico, vai ter então um reloginho mesmo, né? Mais tradicional, até os modelos digitais, né? Eles podem ser medição direta, como é o caso desse aqui que está fazendo a medição de tensão e corrente diretamente, sem auxílio de nenhum equipamento, ou pode ser indireta, onde a necessidade de colocar, no caso aqui são TCs, tá? Transformadores de corrente, que vai reduzir a corrente do circuito principal e escalonar, né? Normalmente ficando até 5 amperes, então essa corrente que vai ser então processada e poder, junto com a tensão medida, identificar qual é a potência e, naturalmente, qual é a energia que está sendo consumida pelo circuito. Aqui só mais um detalhe da conexão, é um sistema de medição trifásico. Outras aplicações é a medição remota, onde o dispositivo de medição vai ter então uma conexão, uma interface de comunicação normalmente serial. Então existem várias possibilidades, pode ser cabeada ou não. E aí quando a gente fala em redes não cabeadas, começa a dar um pouquinho do que é a indústria 4.0, que eu vou comentar mais no final. Aqui outro protocolo, outra forma de conexão através de rede, né? Rede de internet também. Aqui um painel no qual o medidor então ele está conectado para fazer as medições, né, adequadamente, e tem um dispositivo aqui que comunica via serial através do medidor e essa antena que deixa claro, evidente, a comunicação Wi-Fi desse módulo também. Então é a evolução aí da medição e monitoramento. O multitest, nosso famoso e muito utilizado, tem aí um analógico e um digital. Ele vai ser utilizado para diversas grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência serão as básicas. Alguns vão medir capacitância, indutância, teste de diodos, entre outros. E esses instrumentos, principalmente instrumentos portáteis, como é o multitest, o alicate watímetro, eles vão ter que se enquadrar numa categoria de medição, segundo a IEC 61010,
Essa categoria vai empregar da classe 1 a 4, ao qual o nível de energia e exposição do trabalhador ao fazer a medição é analisado e identificado assim, qual que é a máxima tensão que eu posso utilizar e qual é o local que eu posso utilizar aquele determinado instrumento. Então, basicamente, nós vamos ter então as 4 categorias, sendo a categoria 4 um equipamento que vai ser mais robusto, né, e a categoria 1 um equipamento mais simples. Normalmente acaba sendo assim na prática. Então, categoria 4. O que ele é recomendado? Circuito trifásico na conexão na rede elétrica pública ou qualquer condutor ao ar livre. Então, a categoria 4 ele mostra você muito perto, vou mostrar aqui no próximo slide, até fica melhor, muito perto do sistema de fornecimento de energia, onde você tem um nível de curto-circuito muito alto, né, e naturalmente você vai ter então um risco maior, aqui associado com o exemplo da medição de baixa tensão no secundário do transformador, né, o medidor está nesse grupo, ou até mesmo aqui, né, prédios externos, você tem um ramal de conexão dessas instalações externas, também vão ser enquadradas então como categoria 4, ou seja, você precisaria usar um instrumento, um multiteste, um multímetro com categoria 4, que vai te dar uma segurança maior nessa condição. Quando vai para a categoria 3, voltando agora aqui, se enquadra a distribuição trifásica, inclusive iluminação comercial e monofásica. Então aqui pelo exemplo, nós estamos já para o lado interno das instalações, ou para o lado onde eu já passei pelo medidor, e o medidor normalmente já está associado aqui a uma proteção. Eu já tenho um disjuntor de proteção, fusíveis, enfim, algum sistema de proteção que vai diminuir a quantidade de energia, vai diminuir o nível de curto-circuito também, a corrente de curto-circuito é menor, porque a impedância já aumentou, você está mais distante da fonte, e isso vai então exigir menos do instrumento se caso ocorrer algum curto-circuito durante a medição ou algo do gênero. E a categoria 2, você cargas conectadas a tomadas monofásicas, quando estiver fazendo uma medição direta em eletrodomésticos, ferramentas portáteis, e normalmente tomadas em derivações longas. E a categoria 1 está destinada a equipamentos eletrônicos. A categoria 1 normalmente vai estar associada a você fazer uma medição de um equipamento que vai estar desconectado da rede elétrica, então você vai poder fazer testes mais seguros, ele mesmo já vai ter um fusível ali de proteção normalmente, né? Espero que tenha. Então eu vou ter um nível de energia muito menor. Então, salvo o tipo de equipamento, que eu possa ter algum dispositivo elevador de tensão, os níveis de tensão vão ser menores também, né? E para cada classe de tensão como essa vai haver então um nível de tensão. Então é comum às vezes você ver num multiteste categoria 3 e 4. Só que às vezes a categoria 3 até 1000 volts, a categoria 4 até 600 volts, por exemplo. Então isso pode indicar qual é a tensão máxima que você vai poder utilizar aquele instrumento, considerando aquela categoria, né, de medição do instrumento. Dito isso, um pouco de segurança, só para a gente fechar essa discussão sobre medição, como é que fica a medição na indústria 4.0? Nós vamos continuar tendo os elementos básicos de medição, vamos precisar medir corrente, precisar medir tensão, temperatura, pressão, entre outras. E o que acontece é que eu vou pegar meu dispositivo, que antes eu estava normalmente com comunicação serial, e associar com um dispositivo que vai conectar numa rede internet, para que possa ser possível ou colocar esses dados num banco de dados interno, ou mesmo até na nuvem. Aqui tem 2 dispositivos bem interessantes, um da Siemens, que é um medidor de energia, você pode fazer um monitoramento do consumo de energia em determinada planta e fazer a comunicação desse instrumento através de um equipamento como esse Advantech Wise aqui, que também sugestivamente a antena aqui ele já proporciona para nós a conexão via Wi-Fi, então também facilita a questão da infraestrutura, né? Então a indústria 4.0 utiliza muita medição, e os equipamentos básicos associados a equipamentos mais avançados que vai ter então essa possibilidade de conexão com a rede internet. Então é nesse cenário que acaba acontecendo. Então os equipamentos analógicos em algumas aplicações acabam saindo de cena
e entrando apenas equipamentos digitais com comunicação serial que possa então integrar esses dispositivos. Essa é uma das possibilidades, né, de se aumentar a quantidade de medição, aumentar a quantidade de informação que você consegue ter da tua planta industrial e poder então jogar isso para a nuvem, fazendo então um banco de dados que possa ser utilizado depois até para aplicar uma inteligência artificial, detectar possíveis problemas ou até possibilidades de melhoria. Então, encerrando aqui essa parte, vou mostrar para vocês as referências aqui na página da Biblioteca Integrada da UNOESC, vocês podem acessar o livro Medidas de Engenharia Elétrica para complementar, e também um livro bem interessante do Solon de Medeiros Filho, que é o Fundamentos de Medidas Elétricas, para a parte de instrumentos analógicos, né? Quem tem mais curiosidade pode estar verificando por ali. Então era isso, pessoal, que eu tenho por um momento. Muito obrigado pela participação e até mais.